Oi, Chegou, tudo bem? oi, tudo bom? Tá me Boa vendo? noite. Boa noite. Sim, eu não vou cair na pegadinha de perguntar a mesma coisa, porque eu sei que as pessoas cometem várias gafes com você, que eu já vi você tweetando. Qual? Não Mas sei do então, que... de perguntar, e você tá me vendo? Eu não vou fazer esse, Ah, cara, eu já vi isso. que pena. Outro dia eu vi você tweetando sobre a sua amiga que te mandou um GIF, não? Te mandou uma figurinha no WhatsApp e esqueceu de É, descrever. sim. Então vamos aproveitar que a gente está começando aqui e, gente, uma coisa, eu vou fazer uma coisa que é muito importante vocês começarem a fazer, inclusive eu, tá? Eu estou puxando minha própria orelha aqui, que é quando vocês forem fazer live, lembra que tem pessoas cegas ou com baixa visão que estão vendo e se descrevam para as pessoas, ok? Então vou me descrever aqui. Eu estou, eu sou branca, tenho olhos castanhos escuros, tenho cabelos castanhos escuros que o meu marido cortou o Chanel e ficou meio esquisito no fim de semana passado, coisa da quarentena. Eu Eu tô vi com um um rancor aí na agasalho sua de. voz, viu? Não, ele, na verdade, ele acha que ficou muito pior do que ficou de verdade. Eu não achei que ficou Ah, tão ruim, tá. não. Eu tô com um agasalho branco de nylon desses de zíper, fechado quase até em cima, tô de fone de ouvido, e aqui atrás de mim tem uma parede com uns tijolinhos. Então, é isso, gente. Se descrever é isso, quando você está fazendo um vídeo ou uma live. Agora, eu queria que você se descrevesse, não no lado físico, mas conta um pouquinho para as pessoas quem é você, Gustavo. Ixi, deu uma travada. Eu não sei se é o meu ou se é o seu. Eu vou até tirar do meu Wi-Fi. Voltando. Vamos ver se ele vai voltar. Oi. Tá me Foi você ou ouvindo? fui eu? Sim, tô Não ouvindo. sei, Não só sei se apareceu é. apareceu uma mensagem aqui que Então, tinha travado. como o Wi-Fi aqui tá meio ruim, eu passei pro 4G, agora vai. Então, conta para as pessoas um pouquinho quem é você. Vamos ver se agora vai. Boa. Não, vamos falar aqui também, né? Eu tô no meu quarto aqui, eu tenho um cabelo castanho curto que tá penteado pro lado direito, pro meu lado direito. Eu tô Uhum. usando um fone também branco. Eu tenho uma barba curta, bem curta. Tenho olhos azuis. Tô usando uma blusa cinza, também de zíper e fechada até em cima. Uhum. E é isso, e atrás aparece, acho que tá aparecendo uma persiana, não sei branca se tá aparecendo, mas talvez esteja Tá. aparecendo. E sua descrição já foi bem E melhor que a minha. Eu não falei o lado partido. foi Esqueci, nada. esqueci de falar que o cabelo é liso, gente. A gente esquece muita coisa. Enfim, diga, Mas conta é, mais. mas é isso, né? Descrição básica, mas eu, né, agora como indivíduo, É isso. eu sou jornalista, sou produtor de conteúdo, sou ativista. Ixi, deu uma travadinha aqui de novo. Voltou. Está me ouvindo? Sim, Tá. tô te ouvindo. É, eu sou ativista, eu sou jornalista, e eu sou produtor de conteúdo e tô aí na internet, né, há muito tempo já. Me formei em 2017 em jornalismo e falo Uhum. bastante sobre acessibilidade, inclusão, outros temas também, né, porque quem tem deficiência fala sobre, pode falar sobre qualquer coisa, né, inclusive sobre Sim, inclusão e acessibilidade. Somos indivíduos, né, somos pessoas, né, antes da sim. deficiência somos pessoas, né, e depois sim que vem a deficiência. Então, esse sou eu querendo disseminar e compartilhar um pouco do que eu sei, do conteúdo que eu aprendi, que eu desenvolvo, né, no dia a dia. Muito bem. Primeiro eu queria dizer que hoje é a primeira live que eu faço com uma pessoa cega, então eu espero que eu Ai, não que legal. cometa nenhuma Que gafe. privilégio! Nossa, privilégio é todo meu. Eu já fiz uma oficina de audiodescrição uma vez, então eu já tenho assim noções básicas do assunto, mas mesmo assim Uhum. a gente ainda esquece. Por exemplo, eu falei que você não precisava de se descrever e eu esqueci que pode ter gente cega É, acompanhando a live. não, Pensa a e, situação. e uma pessoa cega também pode se descrever, né? Então Também. a gente pode É, explorar isso também, Jesus. né? Não, Perdão, mas gente, estamos todos aprendendo. exatamente. Não se Mas eu sinta. te chamei aqui para falar de acessibilidade porque acho que a gente ainda precisa falar muito disso. Tanto que é a primeira Precisa. vez que eu faço uma Tanto é, live com uma pessoa cega, né? tanto é E que eu não, falo, né? Sim. aí eu estava pensando na hora que eu estava fazendo o roteirinho, é assim, para as pessoas terem uma noção básica de como que é o uso da internet num celular Sim. para uma pessoa que é cega,
quais os passos para você chegar nessa live? O que você teve que Uhum. fazer? No que seu celular te ajuda, se for provavelmente um celular? Então, eu acho que é bom iniciar do princípio, né? Eu sei que isso é um Sim, pleonasmo, né? Mas assim, as pessoas têm que entender como uma pessoa cega utiliza, né? O smartphone, o sim. computador. Então, hoje eu tenho um programa que lê tudo que está na tela para mim, né? Tanto no computador como no celular. No celular, esse tipo de programa já foi colocado de fábrica nos principais celulares aí, tanto o iPhone quanto o Android possuem já uma funcionalidade que lê tudo que está na tela para gente. Então, para eu utilizar o celular, por exemplo, eu tenho que tocar na tela e tudo que eu vou tocando ele vai lendo para mim, né? Todas as Entendi. informações que estão na tela. Então, para entrar nessa live, eu tenho que tocar no ícone do Instagram. Aí eu tenho que tocar 2 vezes para entrar, porque imagina se eu tocasse ele já ativasse o que eu estou fazendo, né? Não Jesus, funciona. Precisa dar 2 toques, né? O primeiro toque seleciona como se fosse um mouse, né? Como se você sim. estivesse selecionando um item. E o duplo toque como se fosse o botão esquerdo, né? Que se dá dois cliques para entrar e tal. E aí eu tenho que procurar aqui essa live, eu tenho que. E a plataforma do Instagram está melhorando bastante, mas ainda não é muito, não é user-friendly, né? Não é uma plataforma com uma usabilidade tão boa para pessoas com deficiência visual. E aí eu tenho que entrar na live aqui, achar o botão de solicitar ou de aceitar a solicitação que você mandou e dar 2 toques. Uhum. Então, você tem que, esses botões, eles precisam estar no que a gente chama de etiquetados. O que é isso? Quando a pessoa que vai desenvolver o produto faz o código, ele precisa dizer o nome daquele botão. Não basta ser um botão azulzinho, sabe, que só tenha escrito ali em formato de imagem. Precisa estar Uhum. escrito no código o nome daquele botão, e às vezes não é o que acontece. Ai, Então, Jesus. então esse é um dos problemas que a gente tem. Mas de forma básica é assim, no computador e no celular eu tenho um programa que lê tudo que está na tela para mim. E por isso, né, pelo fato de eu utilizar dessa forma, é que os aplicativos precisam ser acessíveis, né, precisam respeitar regras de acessibilidade e tudo mais. Sim. E falando de redes sociais, que a gente tem atualmente as que são mais usadas, que é Twitter, Instagram e Facebook. Eu não vou nem falar de TikTok, porque eu não entendo nada de TikTok, eu não conseguiria falar de TikTok. É Então, novo assim, demais, né? não tenho paciência, eu já tô Nem velha. eu sou jovem, falam que é coisa de jovem, eu sou jovem e não tô no TikTok, não sei, eu tô achando, tô Não começando a me dá para sentir. gerenciar mais uma coisa na minha vida, não, gente, de rede social, já tá bom. Ainda tem o YouTube, né? Nem falei do YouTube ainda. Pois É, é. como que você classifica, assim, em nível de acessibilidade, todas essas redes principais? Qual que tá melhor e qual que ainda precisa melhorar muito, assim? Olha, às vezes a gente, né, é um pouco subjetivo falar o que é melhor, o que é pior. Mas o que eu posso dizer é que o Twitter já tem uma usabilidade muito boa. Quem me conhece sabe que eu uso muito Twitter, é uma das minhas redes Eu te conheci principais. lá. Então, eu posto muita coisa lá, muito conteúdo, interajo com o pessoal. É lá onde eu tenho a minha maior comunidade, assim. Por quê? Porque eu considero o Twitter uma plataforma bem acessível, assim, bem legal de se utilizar. É bem acessível o site, o aplicativo para smartphone, ele é bem acessível também. A gente consegue, quem tem deficiência visual consegue utilizar bem com os leitores de tela. O Instagram está melhorando bastante. Nossa, foi muito, muito pior. A gente até lançou uma campanha chamada Instagram Acessível, porque Eu lembro. teve uma época que o Instagram não estava deixando nem a gente começar uma live sozinho, porque Jesus. tinha esse problema do botão aí, os botões não estavam certinhos programados e a gente não sabia onde que clicar, não dava para clicar na tela. Não dava nem para acessar o botão. Se eu tocava na tela, não acontecia nada. Enfim. E aí, mas o Instagram está melhorando bastante, André, mas tem um problema que é o conteúdo, né? O conteúdo do próprio Instagram não é de forma Amigável. nativa amigável, não é É. acessível, né? Não tem as descrições de imagem, né? Da Você pessoa sabe que cega. pensando não só em pessoas cegas, mas em pessoas surdas também, Sim, o Facebook pelo menos já está fazendo, já está legendando os vídeos ao vivo legendando. automaticamente, né? Sim. Já tá gerando as legendas. O Instagram ainda não está. Então Não até nisso tá, o Instagram também é. e tem outro problema, porque aqui a gente tem 2 janelas só, né? Então, até para Sim, quem quer ter intérprete de Libras, não não dá. não dá, tem que É fazer umas verdade. gambiarra aí, né? Tanto que até eu nem tinha pensado pelo lado do intérprete de Libras, mas quando a gente quer Pois fazer uma é, live com mais de uma pessoa também não dá. Ou seja, Instagram melhore. Se alguém é, estiver vendo aí, por favor.
Ajuda nós. E É, daí a importância também de ter pessoas com deficiência dentro de empresas grandes, né? Porque é justamente quem vai falar o exatamente, que funciona, o que não funciona, vai falar o que está fazendo sentido, o que não está fazendo sentido, porque é obrigação ser acessível, tá na lei, acessibilidade é um direito, exatamente. né? Nada é o lema, né? Nada sobre nós sem nós, né? E o que acontece Uhum. muito é isso, né? Nas empresas, às vezes se fala, mas tem acessibilidade, mas aí não tem ninguém. Aí coloca uma pessoa que pode ter uma noção técnica e é legal que tenha. Eu conheço vários profissionais no mercado que são ótimos, são excelentes, mas tem que incluir a pessoa com deficiência nessa fase de testes também, dos aplicativos, dos sites, porque ela vai ter uma noção maior do dia a dia dela, né? Do cotidiano dela. Então é Sim. uma coisa que nem todas as empresas fazem, mas que eu vejo que aos poucos está melhorando. Só que nosso ativismo às vezes vai, né? É passinho por passinho, né? É E muito. quando a gente olha hoje em dia, parece tão avançado com relação a, sei lá, 10 anos atrás, né? Pois é, exatamente. Mas ainda tem, eu vi Creep Camp. Você já viu? Tem Vi, audiodescrição do Creep Camp? tem. Eu, inclusive, fiz um vídeo no meu Instagram, postei um vídeo desse documentário que é muito bom, é muito Que tem legal. uma cena que você ouviu com certeza que me impactou muito, que era de um cadeirante subindo a escadaria da Grand Central, que é aquela estação grande de Nova York, no Uhum. punho, na época que não Sim, tinha elevador nem rampa. E ele subia um degrau no punho, ele puxava a cadeira dele. Aí ele subia outro degrau, aí ele puxava a cadeira. E eu sim, ficava pensando, cara. meu Deus, é surreal pensar que já foi assim, né? Que já foi assim e que ainda é, né? Em alguns lugares ainda, muitos lugares ainda é. Sem dúvidas que ainda tem muito para melhorar. Aqui, o básico, né? As calçadas esburacadas, não dá nem para falar. Sim. E muitos prédios que ainda não têm acessibilidade. Mas vamos voltar aqui. O que tem de tecnologia atualmente que ajuda na acessibilidade, além do que você já me falou que é o leitor de tela, assim, que te ajuda Uhum. mais no dia a dia? Cara, tem vários recursos de tecnologia assistiva, né? Você diz para pessoa com deficiência visual ou Sim, num já vamos contexto. focar na visual, porque é a Sim, sua sim. especialidade. Hoje tem aplicativos, inclusive, já me perguntaram, mas não tem aplicativo que descreve imagem? Olha, tem aplicativo que identifica objeto, que identifica alguns objetos da cena, que identifica que tem pessoas, mas que Uhum, faz descrição de imagem? Não tem. Mas isso ajuda bastante, porque hoje já existem aplicativos, tanto para iPhone quanto para Android, que identificam coisas básicas de uma imagem, né? Então, que sim. tem uma pessoa olhando para a foto, né? Isso já Uhum, é uma coisa bem simples, mas que a inteligência artificial já está começando a, a fazer as descrições mais simples, está começando a fazer. Extrair textos também, né? Quando tem um texto legível, é o que uhum, a gente chama de OCR. Então você tem um aplicativo que pega aquela imagem, né, que você tem com o texto e extrai uhum. aquele texto para que você consiga ler. Por quê? Porque os leitores não identificam o texto que está na imagem. Se está em Sim. formato de imagem, não vai rolar. Então Tipo isso quando eu já. posto no Instagram o print de um tweet meu. É isso, né? Exato, Uhum, exatamente. É um bom exemplo. O uhum. Instagram e o Facebook já está utilizando a inteligência artificial às vezes para, mas nem sempre rola. Às vezes falha isso. Às vezes ele Sim. fala, a imagem contém texto. Então assim, Ai, não cara, dá. eu já vi isso. Quando eu fui sobre escrever o texto alternativo, geralmente ele já tem uma sugestão lá. Você fala, meu Deus, pode Sim. conter um cachorro. Não, gente, tá. Não, Tá. Não, gente, tá ruim. né? Assim, é um avanço, se a gente for pensar, é um avanço muito grande, é muito legal. Eu exalto porque eu sou um entusiasta da tecnologia, da inteligência artificial, mas a gente não pode pensar que isso substitui uma descrição humana, não, não substitui. Mas são É. coisas que já existem, né? Uhum. Inclusive, além da Bem inteligência. melhor do que nada, né? Que é o que tinha antes. Exato. Entendi o ponto. Além da inteligência artificial, tem aplicativos que você tem um aplicativo que chama Be My Eyes, por exemplo. Tem Uhum, para Android e iOS. O que acontece? Esse é baseado totalmente na interação humana. Então tem uhum, as pessoas com deficiência visual de um lado e os voluntários de outro. Tem muito uhum. mais voluntário do que pessoas com deficiência visual. É muito legal. Isso em várias línguas, inclusive, né, em português. Quem quiser pode baixar o aplicativo. Tem para Android também, quase certeza. E sim, tem para Android. E aí você se conecta via videochamada com o voluntário.
Então, você quer uma ajuda? Pô, não estou conseguindo ler aqui, tá? Quero ver Ah, um que rótulo, bacana! quero ver um remédio, né? Uhum. Coisas que não são, claro, né? O aplicativo até fala, coisas que não são estritamente sigilosas, né? Você não vai Sim. mostrar a sua conta bancária para uma pessoa e falar, olha, não estou conseguindo, entendeu? Mas coisas simples do cotidiano, você consegue. Pô, e essa roupa aqui? Eu já utilizei uma vez, já utilizei para ver se era uma, porque na época era uma, não sabia se era uma lata de cerveja ou se era de refrigerante, porque elas são bem parecidas, Sim, né? E imagino. não é totalmente acessível. Eu utilizei o aplicativo e o pessoal falou, não, nem lembro o que era, se era cerveja, refrigerante, enfim. Mas você pode Uhum. utilizar para esses contextos. Eu conheço amigos que utilizam esse aplicativo para, tipo, vai trabalhar e às vezes, pô, até tem uma organização ali das roupas, consegue, né, colocar alguma identificação para saber que cor que é e tudo mais, mas ali quer saber se, né, a opinião de alguém, pô, tá combinando, que cor, às vezes não sabe, às vezes bagunçou ali as roupas, não sabe que cor que é, e a pessoa é totalmente cega, utiliza o aplicativo também, né? Ah, Então eu são. tenho uma pergunta com relação à cor, mas antes deixa eu só falar Uhum, uma coisa para as pessoas. Pessoas uhum. que estão acompanhando, ali embaixo tem uma caixinha com uma interrogação. Se vocês quiserem fazer pergunta, clica lá na caixinha com a interrogação e coloca a pergunta que mais no final o Gustavo vai Nossa, responder. que E, chique! então eu tenho uma pergunta, porque na oficina que eu fiz de audiodescrição, eu fiquei confusa de verdade, porque foi a primeira vez que eu tava Uhum. super assim, virgenzinha lá no assunto e tudo. E aí o cara que estava dando a oficina, que era cego, pediu pra gente se descrever. E primeiro que eu fiquei completamente travada. Eu falei, cara, eu nunca tive que me descrever pra ninguém. Eu não sei Uhum. se eu sou gorda, se eu sou magra. Eu acho que eu sou normal. Mas o que é normal pra uma pessoa que não tá me vendo? Exato. Aí É. eu fiquei super travada. E outra coisa que eu fiquei travada é por que que eu vou falar? Por que que eu falaria para uma pessoa, eu estou usando uma roupa azul, se a pessoa é cega de nascença, por exemplo? Uhum. Como é que Pois é essa é, questão das cores? Eu precisa sei a falar. resposta, mas eu quero que você explique para as Ah, pessoas. sim, sim. Precisa falar mesmo as cores, porque no meu caso, por exemplo, eu enxergo vultos, cores e luz. É Uhum, bem, bem básico, muito pouco, mas eu enxergo. Agora, quando você vai descrever uma imagem, é até uma diretriz, né? Porque a descrição de imagens, né, estáticas, que são as fotos, né, que a gente posta, que não tem movimento, né? Elas são uma vertente da audiodescrição, que é um campo de atuação profissional também, né? De descrição e tudo mais, de obras de arte, enfim, de filmes, de peças de teatro. Então, há uma diretriz que é descreva sim as cores. Por quê? Ixi, deu uma travada. Voltou. Você falou, descreva assim as cores. Por Uhum. quê? E aí travou. Descreva sim as cores, porque é, a descrição de imagens, esse recurso de acessibilidade, ele é importante para quem perdeu a visão. Logo, essa pessoa pode ter imagens, né? Ela pode ter formação de imagem, já que ela aprendeu aquilo. Uhum, Pode ser também para uma pessoa baixa visão, que enxerga com letras ampliadas, né? Que uhum, utiliza softwares, inclusive, de ampliação de tela, mas que não consegue identificar uma imagem, que não consegue identificar alguns itens de alguma imagem. Então, a descrição pode ajudar ela também. E uhum. também, né, as pessoas que nasceram cegas. Por quê? Porque as pessoas que nasceram cegas, muitas delas, eu falo porque eu tenho vários amigos, elas pensam que as cores, elas fazem comparações sinestésicas, né? Então as cores, sei Uhum. lá, vermelho pode ser quente, azul pode ser frio, né? O vermelho pode ser áspero, São o azul pode... conceitos, né? São Eu acho que basicamente é conceitos. isso. São conceitos. As pessoas, as cores, elas se tornam outra dimensão, né? Elas não são o visual. Para quem não Sim. enxerga, pode ser de outra forma. E é claro, se você talvez conversar com muitos cegos, talvez você encontre alguém que fala: ah, para mim não faz sentido, eu não quero saber de cor nenhuma. Isso é questão, né, uma questão individual. Mas como você vai descrever as suas fotos para redes sociais, para um contexto mais amplo, você precisa sim dizer as cores, né? Gente, acho que foi o Então, cachorro que fez barulho, é que eu levei um opa! susto. Voltei. Mas precisa, Ah, assim, resumindo, precisa descrever as cores, gente. Descrevam as cores sempre que possível, né? então, aí para quem chegou agora, o Gustavo estava falando para gente que tem um software que ele fala mais ou menos do que está nas imagens. Então, se ele entrar no Uhum, Instagram e você não tiver colocado nada, o software vai falar alguma coisa. Mas eu mesma que tenho descrito as imagens, eu fico muito frustrada, porque eu acho muito uhum. raso, assim.
Tipo, pode conter 2 pessoas, pode conter água, não sei. Uhum. Então, gente, vamos falar sério aqui. Vocês precisam começar a descrever as imagens de vocês, tá? Vou dar essa chamada. E eu falo desde já que, assim, às vezes dá preguiça, dá preguiça, somos seres humanos. Às vezes não vai caber, ainda mais no Instagram que não tem um espaço, mas tem como você colocar o texto alternativo? E aí eu queria que o Gustavo explicasse como é que se coloca esse texto alternativo, pelo menos no Facebook, no Instagram e no Twitter, para quem usa, que basicamente é você descrever a imagem. Primeiro a gente vai falar de como colocar e depois a gente vai falar de umas dicas assim de como descrever, tá bom? Basicamente, no Facebook tem um botão. Eu nunca cheguei a fazer na prática no Facebook. Eu fiz no Instagram e no Twitter, mas tem um botão escrito editar texto alternativo quando você vai postar uma foto. Então, ali naquele campo, você consegue colocar o texto alternativo à descrição daquela imagem. No Instagram, eu tô rindo, porque sempre quando eu for falar desse assunto, é engraçado, porque eu acho um paradoxo, eu acho engraçado que, assim, quando você vai postar uma foto, você vê ali, vai avançando e aí vai ter a legenda, vai ter marcar pessoas e tudo mais. Você vai abaixando até lá no finalzinho, configurações vai ter configurações avançadas. avançadas. Agora, eu te pergunto, isso é uma configuração avançada? Eu não sei. Não sei. Era para ser básico, né? Há controvérsia. Também pela acho. configuração avançada. Então, mas tudo bem, é lá em configurações avançadas e vai ter um campo, né, escrito escrever texto alternativo ou escrever descrição de imagem. Não lembro exatamente como que é. Mas ali você toca naquele botão, vai aparecer uma miniaturazinha minúscula da sua foto. Inclusive, algumas pessoas já reclamaram comigo, falando, pô, mas essa miniatura é muito pequena, eu tenho que olhar a foto, lembrar e depois já descrever. Então, às vezes eu uso tipo o computador e o celular para fazer isso ao mesmo tempo, porque eu esqueço. Exatamente. E aí você coloca lá a sua descrição no Instagram, né, no texto alternativo. No Twitter, você também precisa ir em configurações. O que acontece? No Twitter, você precisa ativar primeiro essa funcionalidade para depois inserir o texto. Então, eu não lembrava que eu tinha ativado, porque para mim agora toda vez que eu vou postar foto já aparece aquele alt. Não, então, tem que ativar. Isso? Tem que ativar, você ativou. Feliz que eu ativei. Não é ativado a funcionalidade de forma padrão. Então você tem que ir em configurações ali do seu perfil, você vai em configurações, depois tem acessibilidade e escrever descrição de imagem. Você tem que marcar aquela opçãozinha, né? Dar um check naquela opção. E aí, quando você for postar um tweet e colocar uma foto, aí você pode me ajudar, Andréia, para as pessoas como aparece mais visualmente. Aparece um botãozinho chamado Alt, né? Isso, aparece embaixo na foto, assim, escrito Alt, ALT. Aí você clica ali e aí aparece o campo para você descrever. Isso. Porque é o que eu estava falando da diferença do que aparece para as pessoas e do que aparece para mim. Tanto é que essa parte é tão acessível que para mim aparece adicionar descrição, não aparece só Alt, entendeu? Por isso que eu não sei como aparece visualmente. Então é isso, parece um botãozinho chamado, né, um botãozinho de Alt, e você coloca lá aquela descrição no seu texto alternativo. Sim, e aí, para quem chegou agora também, quando você coloca esse texto alternativo, o software que o Gustavo usa vai ler aquela descrição que você colocou ali da imagem, tá? Exatamente. Porque a descrição automática ainda é meio bosta, então a gente tem que escrever. E no Twitter não tem nenhuma descrição nem automática, ainda não. Então, assim, não tem. Só no Instagram e ela é muito rudimentar ainda, então, gente, precisa descrever realmente. Tá. Gente, lembrando que tem uma caixinha ali embaixo com uma interrogação, que é para vocês escreverem perguntas. Já tem pergunta lá, daqui a pouco eu olho, mas podem mandar mais perguntas. Deixa eu te falar um negócio. Tem uma moça que eu sigo, ela me segue, ela chama Andressa. Ela é cega e ela também é autista. E ela escreveu um dia desses que ela meio que não gosta quando as pessoas usam o texto alternativo. Porque quem não é cego não vai ver o texto alternativo, e ela acha que o fato das pessoas terem começado a usar aquela hashtag para cego ver, para todos verem e colocar a descrição ali, trouxe até mais conscientização sobre o fato de que precisa descrever as imagens, e que também acaba virando dica para quem não sabe descrever, está com dúvida e tudo, então lê a descrição do outro e tem essa questão. Aí depois que eu li ela fazer isso, eu falei, caramba, justo agora que eu estava enfiando texto alternativo em tudo, né? No Instagram é mais fácil você ter a desculpa para não fazer isso, porque não cabe muitos caracteres, né? Se você for escrever um textão, não cabe tudo. Então eu acabo muitas vezes usando o texto alternativo por falta de espaço.
Faz sentido. Você concorda, você discorda? O que você acha Olha, disso, de usar o texto alternativo ou botar no próprio texto o para cego ver, para todos vamos verem, qualquer lá. coisa dessa? Nem céu, nem inferno. Nem céu, nem inferno. Não sou contra o texto alternativo, porque texto alternativo é, inclusive, uma diretriz técnica de acessibilidade da W3C. A W3C é um consórcio internacional que define os padrões web internacionalmente, apoiado por várias instituições e tudo mais. Então, Uhum, em sites, por exemplo, você precisa colocar o texto alternativo. Porque entendi. isso é até bem avaliado pelo Google, pelos buscadores, é uma questão técnica, né? Mais que Uhum, acessibilidade também é técnica. Nas redes sociais, por que que eu disse que nem céu nem inferno? Porque eu concordo com a Andressa que é uma forma de conscientizar as pessoas, né? De você colocar uma hashtag e você falar, gente, olha só, eu estou descrevendo a imagem aqui, eu estou uhum, colocando isso, né? Agora, por exemplo, eu coloco normalmente no texto alternativo por causa dessa questão de espaço mesmo do Instagram. E também eu acho que se a pessoa quiser colocar na legenda, não tem nenhum problema. Eu não sou contra as pessoas colocarem na legenda, eu acho que é até legal, porque, enfim, tem outros públicos também, pessoas com baixa visão, pessoas que têm daltonismo, gente. Descrever cores também para pessoas que têm daltonismo, né? Que isso é uhum. importante. Ajuda. Agora, eu eu acho que prioritariamente você tem que colocar aquela descrição no texto alternativo. Por quê? Porque o público prioritário é a pessoa cega e você pode realmente impactar outras pessoas. Mas tem outro motivo para isso. O meu argumento ele é técnico, no caso do Instagram. Quando você entra, por exemplo, quando eu entro no seu perfil, eu quero ver Uhum. as suas fotos. Quando eu toco na sua foto, eu vou ver o texto alternativo que você colocou já. Então eu vou Entendi. na sua foto 1, na sua foto 2, na sua foto 3. Se você não colocou no texto alternativo, eu tenho que entrar em cada foto para ver qual a O descrição que texto. você colocou e ler toda a legenda. Então esse processo demora, né? Esse processo demora. Entendi. Então, por isso que eu falo para as pessoas, coloquem sim no texto alternativo. Se você quiser colocar na legenda, ótimo. Coloca também, Ótimo. né? Coloca também. Coloca, Uhum, conscientiza as pessoas. Se você quiser colocar só no texto alternativo e colocar, olha, essa foto tem descrição demais no texto alternativo, também. Entendeu? uhum. Então a gente não pode de- é, a gente não pode deixar as pessoas tão rígidas no sentido de, eu sou contra quem coloca no texto alternativo. Não, gente. O Entendi. importante, eu sempre falo para as pessoas, é a minha opinião, né? Claro. Uhum. Né? Minha opinião. Eu acho que o mais importante é descrever do que de que forma você vai fazer isso. Vai fazer no texto alternativo, você vai fazer. É claro que as hashtags e o fato de você divulgar isso conscientiza as pessoas. Eu não sou contra isso, eu trabalho com comunicação. Eu sei muito bem disso, né? Mas se as pessoas Uhum. colocam no texto, eu não vou julgar e eu não vou ser contra uma pessoa que coloca no texto alternativo, jamais. Isso eu não faço. Entendi. Tem uma pergunta aqui de uma Boa. pessoa: é possível colocar a legenda da imagem nos comentários? Eu já vi gente colocar nos comentários. É válido ou dá Não é, trabalho le- demais? Não é legal colocar nos comentários, porque nem todas as pessoas vão ir lá nos comentários ver a sua descrição. É o que eu tô falando, é o processo, pensa na jornada que a pessoa tem para consumir o seu conteúdo, né? Na jornada de consumo. Você acha que ela vai clicar na sua foto, depois ela vai ler a legenda, depois ela vai descer para os comentários? É um processo que é lento, né? Se você for, é um processo que dura mais tempo. Então, eu acho que se você quiser colocar, coloque sim na legenda, mas no próprio post, não no comentário, a não ser que seja uma descrição muito grande, você seja uma pessoa que, não, de qualquer forma, de qualquer jeito, mesmo que você falou isso, eu quero colocar, não quero colocar no texto alternativo. Então, tudo bem, aí você pode colocar nos comentários, mas não é o que eu indico para as pessoas. Não é o que eu sugiro. Alright. Vamos lá. Dicas básicas de descrição de imagens para quem está nos seguindo. Aliás, gente, é o que eu falei, é um hábito, tá? No início a gente Exato. esquece, eu esqueci várias vezes, depois eu falo, ai meu Deus, esqueci, deixa eu voltar lá de escrever e tudo, agora já vai meio que Eu já automático. até comentei em algum post da. Então, Eu falei, ai, desculpa, eu falei, não, só tô falando, enfim, né? mas aí faz de Enfim. conta que você não tem a menor noção e você fala, meu Deus, por onde eu começo, onde eu termino, o que que eu... O que tá Ainda mais aquelas acontecendo? imagens que são que, tipo, eu fiz a chamada da live, aí tem um monte de texto, aí tem uma foto pequenininha, aí tem o fundo que é verde, Exato. enfim. E aí, dicas básicas, assim, para quem quer Dicas começar. básicas. Arte, eu já vou falar que é uma coisa mais complexa, mas assim, Uhum. vamos Vamos ir, falar de fotos. vamos falar de fotos.
se você... Algumas perguntas básicas que você tem que responder, né? Para sua descrição ser uma descrição boa. O que está naquela foto, ou quem, porque às vezes é o que, é o objeto, né? Às vezes é um objeto, às vezes é uma paisagem, às vezes é, enfim, infinitas coisas. Mas às vezes é quem, às vezes são pessoas, né? Às vezes é você. Então, o que, onde, porque se você conseguir dizer o espaço, se você conseguir identificar o espaço, qual que é o cenário, né? O que, que tem naquele cenário, é importante também. Então, onde e como. O como é mais no sentido de contexto. De que forma? Como? Postou uma foto sua? Onde que você tá? O que que tá na foto? Você? Onde? Ah, eu tô no meu quarto, né? Aparece ao fundo. Sempre comece com você, né? E depois você descreve o entorno, ao fundo, enfim, ao lado. E como? Como que você tá? Você tá de braços cruzados? Você tá olhando de lado? Você tá de perfil? Você tá de frente? Né? Isso é Precisa o falar se está de como. corpo inteiro, se está só um close no rosto, isso tudo. Isso é importante dizer. É importante dizer. Não é que é obrigatório, nada é obrigatório, né? Na audiodescrição, na descrição de imagem, você tem que selecionar o que você vai descrever. Né? Você não vai conseguir descrever tudo nos mínimos detalhes. Senão fica um testamento gigantesco, né? Exato. E as redes sociais, eu sempre falo de contexto. Sempre quando as pessoas falam, menos ou mais descrição. Gente, depende. Nas redes sociais, o que você está querendo transmitir com aquela foto, com aquela imagem? Você tem que pensar, você tem que refletir. Qual que é o objetivo daquela imagem? Porque aí talvez você não precisa, você tá com uma camiseta, tudo bem, tá com uma estampa de gatinho, tá, você pode falar, mas não é uma imagem artística, aí você vai ter que, nossa, como que é a estampa e tal. Não é uma imagem artística, para que você vai falar todos os traços daquela estampa, né, e gastar 500 caracteres para falar disso. Então, não, você tem que selecionar. No final, o Gustavo já dormiu, enquanto o leitor está lendo aquela descrição da imagem. Ou dormir, Né? ou passei Enfim. para outra, né? Enfim, porque quando você está na internet, você disputa a atenção de outras pessoas, né? Então, é isso. As perguntas básicas que eu acho que você deve responder, vocês devem responder, todo mundo, é o que, né? Onde e como. E aí, se você... Uma dica básica que eu também estou tentando adotar para divulgação de cards, né, de lives e tal, essa é uma questão um pouco mais complexa, porque você tem que imaginar todos os elementos ali. Mas uma dica que eu dou e que eu aprendi recentemente, inclusive com uma audiodescritora, uma das maiores audiodescritoras, chamada Nívia Mota. A Nívia me falou assim, cara, você tem... Ela não falou, né, ela não falou cara, mas... Eu entendi. Mas ela falou, você tem que separar a informação do design. Por quê? Quando você vai postar um texto simples, sobre fundo branco está uma frase tal. Tudo bem, aí eu até discordo dela porque ela já acha que não. Você tem que falar o texto primeiro e depois... Agora, quando você está numa arte que tem várias coisas, duas fotos, que tem uma linha amarela, outra linha verde, outra linha rosa, quando você vai descrevendo isso e intercalando com as informações, você confunde a pessoa. Ai, deve ficar muito confuso. Fica confuso. Então, assim, você coloca primeiro o texto, né? O que está escrito no card de divulgação. Live, 19 horas, escreve o que está, transcreve o conteúdo e às vezes você tem que até talvez fazer uma adaptação, né? Para ficar um texto. Mas aí você fala, essa frase ou esse texto, a arte está composta por letras amarelas, vermelhas e laranjas e tem a foto dos palestrantes, dos participantes. À esquerda está a Andréia, ela é tal, tal, tal. À direita está... Só um exemplo. Então, você está separando a informação, o conteúdo do design daquela arte, daquela foto, enfim. Então, essas são as principais dicas para quem quer iniciar, né? Claro que existem várias outras, né? Sempre descreva outra coisa. De cima para baixo e da esquerda para a direita, do ponto de vista de quem está olhando, né? Como se estivesse lendo um papel, né? Eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas falam, ai meu Deus, me confundo toda com esquerda e direita. Às vezes então, imagina que tem um papel na sua frente, né? Um papel na sua frente, você está olhando para aquele papel e você lê da esquerda para a direita. Aí você já vai saber qual que é a sua esquerda, né? Se você colocar a sua mão na sua frente, você vai ver que a esquerda é o seu dedão e a direita é o seu dedo mindinho, né? E aí já vai ajudando, algumas estratégias, assim.
as pessoas já podem começar a descrever as imagens, assim, já fica mais Eu já fácil. fiquei na dúvida, assim, quando a imagem tem mais de uma pessoa, aí você fala, tem fulano, aí o outro está à direita dele, mas está à direita da imagem como se eu estou olhando para a imagem ou Não, está à direita sempre dele, à direita no ponto dele de mesmo, vista. é uma coisa meio... Você pode falar à direita dele, mas o mais usual é você falar à direita, porque é a da direita da imagem, imagem, né? de quem está vendo, do ponto de vista de Uhum. quem está vendo. Então, Deixa, é isso. deixa eu ver que tem mais perguntas aqui, peraí. Qual a melhor forma de descrever você mesmo? Ixi, Ah, Milena. entendi. Não, Você entendi. entendeu? Então Acho que eu fala. entendi. É se autodescrever, né? Eu tenho uma Uhum. brincadeira no meu Twitter, inclusive eu tenho um tweet, às vezes eu compartilho pra galera, que é, gente, se descrevam, eu quero ver vocês se descreverem. Quando você tá numa, não sei se, é Milena, né? Não sei se você quis dizer Isso. assim, uma foto sua, uma selfie, ou se descrever mesmo, né? Porque se descrever mesmo é assim, da forma que a gente fez aqui, de cima para baixo, é o mais fácil, porque se você for descrever principalmente o seu corpo, né, inteiro, tudo, imagina, você começa da cabeça, aí você fala do seu tênis, aí depois você vai para calça, depois você volta para um detalhe do seu rosto, você já confundiu tudo, né? A mente da pessoa, a construção da imagem, né? Aham. Então, sempre de cima para baixo. Se for descrever. Agora, outra dica que eu queria dar é: se você for postar uma foto nas suas redes sociais, pessoais, que não seja uma coisa profissional, um trabalho profissional, né? Um Uhum. projeto, você pode ter um pouco mais de licença poética, né? De informalidade, né? Então você pode fazer Uhum. uma brincadeira ou outra, pô, estou uma vez uma amiga falou, eu tô com um delineado lindo, eu posso colocar que eu tô com um delineado lindo? Eu falei, pode, claro, pode colocar que você tá com um delineado lindo, mas o que que é isso, né? Então não esqueça, se você for fazer uma brincadeira, tudo bem, mas não esqueça de descrever o que é isso, né? Porque Uhum. senão você vai ficar só na subjetividade, né? E o É. objetivo é você realmente Ainda mais falar o quando tá que... falando para homem, gente. Homem que enxerga já não sabe o que é delineado, né? Veja bem. Não sabe, Pois é, gente. pois Homem que é, então... enxerga não sabe a diferença de salmão para rosa, né? Vamos tomar cuidado com essas coisas. Ô, Gustavo, falar Exato. nisso, qual que foi aquela live? Com quem que você fez a live que você estava ensinando a fazer descrição de nudes, Gustavo? Eu Ah, peguei, eu você peguei a viu isso metade, aí? eu peguei metade dessa conversa no Twitter. Com quem Gente, que que foi essa loucura live? é essa? Não, não. Não foi Ó, você, não, né? Ah, ah, foi. ah. Não, esse Gustavo, não sei Não se vou pedir fica. para você ensinar aqui, não, mas só com quem que Não foi, sei porque se. se alguém tiver interessado, vai lá e Não, vê e não, tal. não. Tem no meu perfil. Eu não ensinei exatamente a escrever nude, mas a gente fez uma live sobre sexualidade, flerte, pessoas com deficiência. Eu fiz com a Mayara Nunes, que é uma pessoa com deficiência auditiva. Ela é uma amiga minha, ela utiliza aparelho auditivo. E ela fez essa live comigo. Que é assim, gente, é proibido para menores de 18 anos. Então, por Está favor, avisado, está avisado, quem quiser pessoas. assistir. Até coloquei lá na hora que eu não imaginava que rumos que ia tomar aquela conversa, mas deu uma coisa muito louca. Ó, a Então, Júlia tá falando aqui, essa live foi épica, hahaha, essa, comentou. Aliás, teve pois uma aqui, é. ali pra cima que eu perdi o nome dela. Ela falou: Gustavo, você é perfeito, entenda. É o fã-clube do Gustavo aparecendo na Ai, live. obrigado, gente. É meu fã-clube. É, você tem um fã-clube, cara. Hoje até uma pessoa que eu nem sabia que te conhecia falou: o Gustavo já não fez um comercial? Eu falei: putz, eu acho que ele fez, eu não lembro qual foi, mas você fez um comercial, não foi? Oi, Opa, voltando. o que que ela falou? O comercial que Voltei. você fez. Qual comercial que você fez? Eu fiz eu fiz alguns. Ai, gente, tô Ai, brincando. alguns, gente, ele está famoso, meu Deus. Não, tô Olha, brincando. quando eu falo que é uma honra ter ele aqui na minha live, vocês não estão entendendo. Não, mas Tem eu, uma eu pergunta aqui acho que foi embaixo. sobre aplicativo de relacionamentos. Eu fiz um comercial, uma propaganda, uma campanha, na verdade, né? Uma campanha social sobre a falta de acessibilidade em aplicativo de relacionamento. Ó, olha que pergunta bacana aqui, do Dr. Daniel Vicente. Tornieiro, que tipo de informação você costuma sentir falta quando alguém descreve algo do cotidiano? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Daniel. Nossa, pergunta interessante mesmo, complexa, né? Uhum. É, depende muito, Daniel, depende do tipo de foto, né? Eu gosto de detalhes, eu gosto de quando as pessoas falam, né, de como que elas estão, né, de como que é o cenário. Agora a gente tem que praticar realmente a concisão, né, e a objetividade, principalmente nas redes sociais. Então, assim, eu acho que de cabeça eu não consigo pensar em nada, assim, nenhuma informação que eu fale, nossa, essa informação ninguém coloca, eu gostaria que colocasse.
Cores. Cores é uma coisa que eu gosto de saber. Eu gosto de saber, e é uma coisa que às vezes as pessoas não colocam. Porque acham que ou eu não vou ter acesso, ou eu não vou gostar, não vou querer, né? Então, cores é uma coisa que eu acho bem importante. Agora, sempre pense, Daniel e todo mundo que está assistindo a gente, no contexto daquela imagem, né? É o que eu falei, eu bato nessa tecla porque é o foco, é a partir do contexto, é pesquisando, é sabendo o que você vai publicar e o que você quer passar para as pessoas, que você vai conseguir elencar ali as principais, as referências, né? O que é mais importante naquela foto, né? Os elementos daquela foto. Você sabe que eu estava lembrando, você falando isso da questão do contexto, que como faz toda a diferença, né? No dia do aniversário da Marielle Franco, eu postei uma foto, que para mim é a melhor foto dela, que é ela saindo da Câmara Municipal do Rio e tem um corredor de policiais de cada lado dela. Ah, E essa sim. foto original é colorida, mas a versão que eu peguei era preto e branco, e eu acho que dá mais impacto ainda. Porque, assim, você Sim, pensando em Marielle, toda a questão do Rio de Janeiro, e aqueles corredores de policiais, assim, dos dois sim. lados, e aí fica ela saindo no meio daquele corredor, assim. Eu falei, gente, só de você pensar o contexto disso, né? E depois a fotógrafa que fez a foto até me explicou qual foi o contexto. Parece que estava tendo um protesto de servidor, a polícia estava impedindo eles de Ah, entrarem, sim. e Marielle foi lá fora para poder negociar, e aí ela passando no meio, enfim. É todo um contexto que faz todo sentido quando você está E falando de nesse uma sentido foto com esse também, impacto, né? e nesse sentido também, você pode falar que a foto está em preto e branco, com certeza, assim. É um Uhum. detalhe muito importante, né? E agora que eu estou pensando, uma coisa que eu sei que é difícil, né? As pessoas me perguntam como fazer, eu sei que é difícil, até eu tenho um pouco de dificuldade, mas assim, gestos e expressões. Às vezes as pessoas não falam, tá com a boca Tá sorrindo, tá tá sério. sorrindo, tá com a boca entreaberta. Eu acho muito legal saber essas coisas. Eu sei que às vezes é difícil de escrever, eu sei que às vezes a gente tem que apelar para uma coisa que até a audiodescrição às vezes tenta evitar um pouco, que é tipo, tá com cara de bravo, tá com cara de triste. Mas mesmo se tiver que fazer isso, falar um pouco, tá com sei lá, com os lábios para baixo, tá com uma cabeça baixa. Tá? Isso é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença, né? Você falar como que aquela imagem está sendo composta, né? De que forma que porque uma pessoa pode estar de diferentes formas, né, na foto, assim. Pode estar em diferentes contextos. Não faz sentido. E você sabe que eu tenho notado que quanto mais você vai descrevendo, mais você vai pegando jeito, mesmo como qualquer outra coisa na vida? Exatamente. É prática, né? É Eu já estou me sentindo prática. bem mais confortável e até essas coisas que você fala do contexto, eu peguei intuitivamente, assim, Você com o já... tempo, sabe? sim. Sim. Vamos lá. A gente estava falando aqui de colocar o texto alternativo, porque é importante por vários motivos. Se quiser botar no texto do post, beleza. Sim. Eu já ouvi gente falar que aquela hashtag para todos verem, para cegos verem, é capacitista. Você entra nessas Ih, polêmicas, você acha que tanto faz? O que você acha aí? Você Ih, prefere o aí quê? Legenda você quer inclusiva? polêmica, né? Descrição da imagem? Ah, só quero saber, Você cara. quer, você quer polêmica, é polêmica. Imagina, eu Não, nem lembro quem falou, na verdade, mas eu queria muito saber a sua opinião. O que é melhor? Se tem... a pessoa vai colocar no texto, se ela coloca essa hashtag para cego ver, para todos verem, ou se só Olha escreve só, descrição da imagem. o que existe é uma questão sobre a hashtag para cego ver, né? Uhum, Que algumas pessoas, primeiro, acham ela muito restritiva, porque ela beneficia outros públicos também. E uhum, tem toda uma questão de linguagem, de cego ver, que o cego precisa ver. Então tem uhum, toda uma questão, sim, que eu acho importante de problematização dessa hashtag. Eu conheço até a pessoa que iniciou essa discussão nas redes sociais e que expôs o seu ponto de vista, que é o Sidney. Quem quiser pesquisar, é Sidney, eu não me recordo sobre o sobrenome dele, mas enfim, se a gente quiser, né, se você for salvar essa live, enfim, a gente pode até procurar o vai pro sobrenome YouTube e dele. vai pro Facebook depois. Vai ficar Boa, salvo. boa. Eu não lembro o sobrenome dele, mas foi ele que iniciou essa discussão. A hashtag para todos verem é um pouco mais pacífico, porque aí você está falando que todo mundo tem que ver aquela imagem, né? É uma hashtag que é mais ampla e tudo mais. Agora, Gustavo, né, enquanto comunicador, enquanto jornalista, eu não impeço que as pessoas, e nem luto para que as pessoas usem hashtag A ou B. Eu acho que elas precisam utilizar a descrição de imagem.
se elas vão fazer isso no texto alternativo, se elas vão fazer isso na legenda, tem até empresas que criam, eu lembro de uma época que o Cartoon tava colocando aí, colocava hashtag Cartoon acessível, cria uma própria hashtag da pessoa, pô, eu poderia colocar nas minhas redes sociais pessoais, hashtag Gu acessível, né? Lagarta acessível. A galera fala que eu sou um ícone. Eu não queria dizer nada, mas as pessoas falam que eu sou um ícone acessível. Então, poder colocar hashtag ícone acessível. Tô brincando. Então, assim, eu não entro muito nessa polêmica. Eu acho importante a discussão, mas eu acho que o mais relevante é a gente discutir e disseminar a descrição de imagem nas redes sociais do que a gente ficar preso em uma discussão linguística, que é importante, mas que, enfim, é um detalhe. Na minha opinião, é um detalhe. Ok, então vocês estão ouvindo a gente, pelo amor de Deus, descrevam suas imagens. Por favor, pessoas. Isso, eu estava participando Comece, não tenha vergonha, né, Gustavo? Exato, não tenham vergonha. As pessoas falam às vezes, mas não sei se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Eu falo, mas como assim vai ficar ruim? Você nem tentou. Como que você sabe que vai ficar ruim? E por que você está tendo essa opinião, né? Tipo, vai ficar ruim porque eu não sei fazer. Não, gente, o importante é começar. E eu estava participando de uma live agora há pouco, e eu até falei isso, gente. Algumas pessoas. É claro que sim, existem várias desculpas para você não colocar, né? Mas uma delas é assim, porque eu não tenho nenhum amigo cego, eu não tenho ninguém, eu não conheço ninguém com deficiência. Bom, você não conhece, né? Você não tem nas suas redes sociais pessoas com deficiência porque não tem conteúdo acessível, porque o seu conteúdo não é acessível, ou porque realmente as pessoas não estão nas redes sociais. Eu vou dar um spoiler. É porque o conteúdo não está acessível. Porque Nossa, faz muito sentido. Eu conheço muita gente que está... Então, o que vem primeiro? É o conteúdo acessível ou a pessoa não estar lá? Né? Então, a gente tem que desde que eu comecei a descrever, eu notei que teve mais gente cega que começou a me seguir, sim. Exato. Sim, acontece. E por que você não pode ir atrás, pesquisar? Tem várias... Inclusive, tem matérias, né? Tem links, tem na internet, você encontra perfis de pessoas com deficiência. Vamos ampliar, né, o nosso leque. Vamos deixar a nossa bolha, né, entre aspas, mais diversa, né? Mais inclusiva, né? Ter mais contato com essas pessoas. Nossa, eu comecei a seguir tantas pessoas com deficiência nos últimos anos que tem horas que eu me perco. Eu falo, meu Deus, quem era essa mesmo que eu comecei? Mas é maravilhoso, porque é uma diversidade enorme de tudo, inclusive de cor. Tem gente com deficiência preta, gente com deficiência branca, de todos os jeitos. Né? A gente aprende demais. Assim, eu não aprenderia... Eu não sabia muitas coisas antes de eu conhecer a Paula dos Surdos que Ouvem, por exemplo. Aprendi muitas coisas com ela sobre surdez também. Pois é. E com você é a mesma coisa. Assim, te acompanhando, eu percebo várias gafes que eu já dei. E, enfim, coisas que ainda tem que melhorar. Mas você sabe que eu já me sinto, eu juro por Deus, que eu me sinto constrangida, às vezes, quando eu tô com pressa e eu vou fazer um post e falo, não vai dar tempo de escrever, eu penso, Gustavo vai ver e ele vai me xingar mentalmente. Juro por Deus, Gustavo. O Gustavo vai falar, olha só que ela não escreveu essa imagem. Eu fico com vergonha. Porque quando quando você começa a descrever, fica até uma coisa meio que você não é que você se obriga, né? Mas você fica muito, né? Empenhado, né, em fazer aquilo, porque você já está produzindo seu conteúdo acessível, né? E eu acho que assim, gafes acontecem, mas eu não sei se você tem algum problema, né, com isso, fica muito envergonhada, mas não fique envergonhada com gafes, porque todo mundo tá aqui para ter gafe, eu também cometo gafes. Quanto tempo que eu gravo vídeo na internet, se eu também fosse morrer por causa de gafe, né? Estão todas salvas, né, no meu YouTube, assim. Não tem como escapar delas. Né? Então a vergonha passa rápido. A vergonha mais que eu tenho é de pensar que você e outras pessoas, a Andressa, entraram no meu Instagram e falaram, nossa, ela não descreveu essa imagem. Entendeu? E às vezes as começa pessoas a pegar mal. Hoje uma pessoa vem me perguntar uma coisa sobre cores também. Fala, desculpa, tá te perguntando, não sei se eu tô te ofendendo. Mas assim, gente, se você fala com educação... Voltou. Alô? Sim, agora sim. Se você fala com educação... Se você fala com educação, você não vai raramente você vai ofender uma pessoa se você for educada, né? É claro que existem aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de aceitação da sua deficiência, a gente sabe disso, existem vários contextos, né, que a gente precisa ser sensível a isso. Mas não significa que se você fazer uma pergunta educada para alguém, querendo entender o contexto da vida dela,
Se a pessoa te der uma patada, aí o mal educado vai ser a pessoa com deficiência, vai ser essa pessoa, né? Se ela for É mal educada isso. com você. É isso, porque pessoas com deficiência também são mal educadas, tá, gente? Não é todo mundo anjinho, não. Então, é o que eu falo, caráter também, nada se Caráter, define por, né? né? Deficiência, falta de deficiência. Exatamente. É, tá, passamos todas as dicas básicas aqui. O que que você acha que ainda falta em termos de acessibilidade na internet? Tem aquele projeto Web para Todos, né? Você quer falar um Tem. pouquinho do Web para Todos? Pois é, eu sou um dos embaixadores desse movimento, é o Movimento Web para Todos, que é um movimento que dissemina, promove a acessibilidade digital em um contexto mais amplo, também nas redes sociais, mas em um contexto mais amplo, tem apoio da W3C, que é esse consórcio que eu falei, da W3C Brasil, né, apoio institucional. Então, tem, né, nos perfis do Instagram e Facebook, Movimento Web para Todos, várias dicas, vários conteúdos e materiais para quem quer se aprofundar no assunto. Tem muita coisa, tem uma biblioteca só de, assim, de informações, de conteúdos, de ferramentas sobre acessibilidade web, né? Porque às vezes pode ser que tenha alguém aqui assistindo a gente que, sei lá, seja um desenvolvedor, seja uma pessoa que vai levar isso para a empresa, né? Então o movimento tem muita informação, tem conteúdo educativo, né? Conteúdo educativo para disseminar essas práticas, essas boas práticas de acessibilidade web. Tem, inclusive, uma pesquisa que eles lançaram recentemente, dando conta, foi em 14 milhões de páginas, né, uma pesquisa automatizada, né, que eles fizeram em parceria com a Big Data, que é uma empresa, Big Data Corp. E essa pesquisa trouxe o dado de que menos de 1% dos sites da internet passaram nos testes de acessibilidade básicos, assim, que eles executaram. Então, falta de descrição de imagens, falta de formulários acessíveis, porque os formulários precisam ser acessíveis, né, para os leitores de tela, né, problemas em links, né, na internet, porque às vezes o link é quebrado, o link não fala, o nome do link não é... Por exemplo, quando você está lendo um texto e tem um link chamado clique aqui, isso é um problema de conteúdo. Por quê? Porque as pessoas com deficiência visual, elas navegam com tab, né? Com tab no computador e pelos links. E aí, quando ela for cair ali naquele texto, vai estar só escrito clique aqui. Mas clique aqui o quê? Qual que é o, né? Para onde eu vou se eu clicar aqui? Então, Hum, por exemplo, teria que ser clique aqui para acessar o relatório X. entendi. Entendeu? Tem que ser um contexto mais amplo. Então, são esses problemas em links também, né? Então, são vários problemas que ainda na internet a gente enfrenta, né? Às vezes, para ler uma notícia, a gente tem que... Nossa, demora um ano para você chegar com o teclado lá no conteúdo principal, na informação, né? Então, O são meu vários site eu não problemas. escrevo mais há sei lá, mais de ano. Mas eu É, deixo né? ele no Google porque eu sei que as mães vão sair desesperadas de um diagnóstico, vão dar Google e eu quero que meu site esteja lá, porque tem muita porcaria na internet. Exato. E o Tem, meu tem eu tenho mesmo. todo um cuidado, mas agora eu tô bem incomodada, eu acho que meu site não é acessível. E tem empresas que trabalham só com isso, né? Em transformar o site em Tem, site acessível, né? exatamente. Não, a gente defende que isso seja uma cultura organizacional, né? Porque você deixar um site acessível é possível, claro, mas é muito mais trabalhoso do que você começar um projeto com acessibilidade, né? Sim. Porque Assim quando como um você... prédio, né? É a mesma coisa. Você Exatamente, já né? fazer ele acessível, você querer adequar depois. Exatamente. É você pensar na acessibilidade desde o início, né? Então, quando você, se tiver alguém aqui que esteja assistindo a gente, quer pensar num projeto, tenta pensar já, começar a pensar em acessibilidade, em como tornar aquele conteúdo acessível, né? Existem Uhum, várias formas. Hoje existem, inclusive, programas, softwares, aplicativos que ajudam a legendar, né? Claro que você uhum. tem que fazem até legenda automática, mas você precisa, sim, revisar aquela legenda. Mas já é uma ajuda, né? Já tem vários recursos, né, que podem ser utilizados para você começar a legendar seus vídeos. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade aqui no Instagram por causa dessa questão da legenda. Mas eu adotei a prática nos videozinhos curtos que eu posto, eu coloco um linkzinho, né, um link resumido, né, um link encurtado, que a gente chama, para a transcrição do vídeo, né, com a transcrição daquele texto. Então, a transcrição também é um recurso de acessibilidade. Então, existem várias formas, né, de tornar um conteúdo acessível, de tornar a internet, né, um lugar mais acessível.
É isso mesmo. Você tem algum sonho de acessibilidade que ainda não se concretizou, assim, com relação à internet? Olha, eu tenho um sonho que todos os sites sejam plenamente acessíveis, que eu consiga entrar no aplicativo, que eu não precise me preocupar com a acessibilidade de algum produto para acessar algum serviço, que eu consiga comprar tênis, que eu consiga comprar roupa, É, que eu gente, consiga tem comprar as isso. coisas na Pessoas internet. que são cegas também são consumidoras, né? As pessoas não se Exatamente, a tocam gente é disso. consumidor e eu falo disso. Meu sonho, um dia a gente até estava fazendo, eu estava fazendo um exercício, estava fazendo uma capacitação até de audiodescrição, desses assuntos de descrição de imagens, e aí um dos exercícios era, entra num site aí, finge que você vai comprar um presente para alguém. Aí tinha uma caneca da Mulher Maravilha. E é uma caneca grande, tal, tava falando lá, sei lá, 500 ml, enfim. Mas eu Uhum. falei, gente, que caneca é essa? Eu quero dar. Eu realmente fiquei. Eu falei, tem a imagem dela? Como que tá essa caneca? Como que é essa caneca, né? Eu não tinha nenhuma informação. Se eu quisesse, eu não conseguia comprar um presente para alguém ali. Teria que pedir ajuda para alguém. E assim, gente, eu peço ajuda sempre quando eu posso. Mas não, eu não me sinto confortável, né? Eu quero comprar um presente para alguém, quero fazer uma surpresa. E se eu quiser fazer uma surpresa para alguém da minha família, né? Uhum. Como que eu vou fazer isso? Eu quero fazer isso sozinho, eu quero ter autonomia. Então, o meu sonho é ter autonomia e independência na internet, né? Meio utópico, mas Ah, não, mas poder aí a comprar. gente chega na questão do modelo social de deficiência mesmo, Exato, né? exatamente. Você não está conseguindo comprar, não é porque você não enxerga, é Por porque causa das não tem barreiras da sociedade. acessibilidade. É isso. Exato, exatamente. Simples assim. E porque a pessoa com deficiência não é considerada como um indivíduo, né? Como um Sim. indivíduo que consome, que compra, que tem direitos, né? Que é sujeito de direito, né? Então, É. é isso que a gente tenta e que eu tento passar para as pessoas, né? Eu sou uma pessoa, eu não sou minha deficiência. Eu quero comprar, eu quero ter direito à informação, ter direito à educação, à saúde, enfim. E é isso que a Uhum. gente luta, né? Muito bem. Tamo junto, querido. Tamo É, o, junto. o Instagram daqui a pouco vai cortar nós. Então eu É, queria só, nossa, super obrigada. Eu sei que você está super ocupado, que você está fazendo 1 milhão de lives. Você podia não, muito bem ter me imagina. dado uma desculpa esfarrapada, mas você não deu. Então, super obrigada. Eu vou jogar essa live não só no IGTV, mas também no meu canal do YouTube e também no Boa. Facebook, porque muita gente precisa ver. E vamos enchendo o Legal. saco das pessoas. De tanto a gente Vamos. pegar no pé, as pessoas vão se lembrar de Isso descrever as aí. imagens. Então, assim, Obrigado, conta viu? comigo. Muito obrigada de novo. E para vocês que acompanharam, vai ficar salva a live, tá bom? Valeu, obrigado, Beijo viu? para todo Muito mundo. legal. Beijo. Boa Beijo. noite.